Durante a década de 1960, o planeta assistia à corrida mais ambiciosa da história da humanidade. Estados Unidos e União Soviética disputavam não apenas uma conquista científica, mas uma demonstração de poder, ideologia e supremacia tecnológica. Cada foguete lançado, cada órbita concluída e cada erro cometido era um passo decisivo numa batalha silenciosa travada acima da atmosfera, onde não havia margens para falhas. Mas o que quase ninguém sabe é que, pouco antes de Neil Armstrong dar o primeiro passo na Lua, um evento catastrófico quase encerrou a corrida espacial de uma vez por todas. Um desastre tão devastador que foi ocultado por décadas, enterrado em relatórios secretos, registros apagados e silêncios que ecoaram dentro das fronteiras soviéticas. Na noite de 3 de julho de 1969, enquanto o mundo se preparava para o lançamento da Apollo 11, a União Soviética realizava seu próprio experimento, uma tentativa desesperada de alcançar os americanos antes que eles pudessem erguer a bandeira em solo lunar. O foguete N-1, o maior e mais poderoso já construído pela URSS, estava pronto para decolar do cosmódromo de Baikonur. Era o equivalente soviético ao Saturno V norte-americano, projetado para levar tripulações humanas até a Lua e trazê-las de volta em segurança. No papel, o plano parecia perfeito, mas na prática, era uma bomba-relógio prestes a explodir. Quando a contagem regressiva começou, centenas de engenheiros e militares se posicionaram a uma distância segura. O silêncio do deserto cazaque foi quebrado por um rugido ensurdecedor quando os 30 motores do primeiro estágio do N-1 se acenderam em sequência. Por um breve instante, o colosso de metal realmente se ergueu, majestoso, vibrante, como se o sonho soviético estivesse prestes a se concretizar. Mas, em questão de segundos, algo deu errado. Os instrumentos começaram a registrar falhas, um dos motores entrou em colapso e, antes que alguém pudesse reagir, uma série de explosões internas percorreu o corpo do foguete. O N-1, com mais de 2.700 toneladas de combustível, perdeu estabilidade, começou a inclinar e caiu sobre a própria plataforma de lançamento. O impacto gerou uma detonação tão violenta que o chão tremeu a dezenas de quilômetros de distância. Testemunhas disseram que o céu noturno se transformou num segundo sol. A onda de choque foi registrada por sensores americanos e confundida, por um breve momento, com uma detonação nuclear. A explosão do N-1 foi uma das maiores não nucleares da história da humanidade. Um cogumelo de fogo se elevou no ar, seguido por uma nuvem densa de fumaça e destroços. Equipamentos foram destruídos, instalações inteiras arrasadas, e o sonho soviético de chegar à Lua ficou enterrado sob toneladas de aço retorcido. Incrivelmente, ninguém morreu, apenas porque a maioria dos técnicos havia sido evacuada momentos antes. Mas o impacto psicológico foi devastador. Dentro dos bastidores, a tragédia foi tratada como um segredo de Estado. Nenhuma agência de notícia soviética mencionou o incidente. Nenhum comunicado oficial foi emitido. Para o mundo, o programa lunar da URSS simplesmente desapareceu. Mas para os engenheiros e cientistas que estavam em Baikonur naquela noite, a imagem do céu em chamas nunca seria esquecida. Um deles, o coronel Simon Komorowski, escreveu em seu diário: "Hoje vi o fim do mundo, e não em um sonho, mas acordado, de pé, diante dele." Enquanto os soviéticos tentavam compreender o que havia acontecido, do outro lado do mundo os Estados Unidos estavam a poucos dias de conquistar o impossível. A Apollo 11 estava prestes a decolar. Nixon já se preparava para o discurso mais importante de sua presidência, e a humanidade estava à beira de testemunhar um salto histórico. O que ninguém sabia é que o destino poderia ter sido completamente diferente. Se o N-1 tivesse funcionado, se aquela explosão não tivesse ocorrido, talvez o primeiro homem na Lua tivesse falado russo. Os americanos estavam cientes da corrida secreta que acontecia nos bastidores, e documentos da CIA revelam que satélites de vigilância detectaram movimentações suspeitas no cosmódromo soviético. Eles sabiam que algo grande estava prestes a acontecer, mas não sabiam o quanto. Quando o desastre ocorreu, a inteligência americana captou sinais sísmicos e as ondas de calor. Mas, sem confirmação, o incidente foi arquivado como anomalia não identificada. Os soviéticos, por sua vez, se viram diante de um dilema: admitir o fracasso ou enterrá-lo para sempre. E, fiel à política de sigilo da época, optaram pela segunda opção. A explosão do N-1 foi mantida em segredo absoluto por mais de 2 décadas. Só em 1989, com a dissolução da União Soviética e a abertura de arquivos militares, o mundo descobriu o que realmente havia acontecido naquela noite.
Mas a história vai além de uma simples falha técnica. O N-1 não era apenas um foguete, era o símbolo de uma corrida ideológica. O projeto havia sido desenvolvido às pressas, sem testes adequados, sob uma pressão política insustentável. O engenheiro-chefe Vassili Mishin, sucessor do lendário Korolev, tentava equilibrar a exigência do Kremlin com a dura realidade das falhas estruturais. O sistema de controle, chamado CORD, era tão sensível que bastava uma pequena interferência para causar reações em cadeia. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando um dos motores apresentou falha milissegundos após a decolagem, o CORD enviou sinais incorretos e desligou todos os outros motores. Em seguida, o motor que deveria ter sido desligado permaneceu ativo, inclinando o foguete e provocando desastre. Tudo isso em menos de 20 segundos. Uma falha minúscula, um comando eletrônico, e o maior projeto espacial soviético virou poeira. Nos dias seguintes, o clima entre os engenheiros era de luto. Muitos sabiam que aquele fracasso não apenas destruiu o foguete, mas também selou o destino da corrida lunar. Sem recursos, sem credibilidade e com a pressão interna aumentando, o programa foi adiado indefinidamente. 2 anos depois, as últimas tentativas também fracassariam. E em 1974, o projeto N-1 foi oficialmente cancelado por decreto do Comitê Central. Do ponto de vista político, a explosão representou um golpe simbólico. Enquanto o mundo celebrava um pequeno passo para o homem, a União Soviética assistia em silêncio à vitória americana, ciente de que havia chegado perto, perigosamente perto, de mudar o curso da história. A corrida à Lua poderia ter tido outro vencedor, e talvez, se o N-1 tivesse resistido por apenas mais alguns segundos, os nomes gravados na história seriam diferentes. Mas há algo mais profundo nesse episódio. O desastre de 1969 revela não apenas o custo da pressa, mas o preço do silêncio. Em busca de glória, a União Soviética sacrificou a transparência, a segurança e, em última instância, o próprio sonho espacial. Décadas depois, quando imagens da plataforma destruída foram divulgadas, o público finalmente pôde ver a magnitude do que havia sido escondido. Um campo de destruição do tamanho de um estádio, pedaços de metal retorcido espalhados por quilômetros, e a marca da explosão visível do espaço. A ironia é que, mesmo após o fracasso, o projeto N-1 forneceu lições valiosas para o futuro da exploração espacial. Muitos dos conceitos desenvolvidos em segredo foram reaproveitados em programas posteriores, inclusive na construção dos foguetes Soyuz, que até hoje são usados para transportar astronautas. O que nasceu como um símbolo de derrota acabou se tornando a base para o sucesso futuro da Rússia no espaço. Há uma curiosidade que poucos conhecem. Apesar do fracasso, a União Soviética ainda conseguiu enviar uma sonda robótica para coletar amostras lunares e trazê-las à Terra, poucos dias depois do pouso da Apollo 11. Um gesto simbólico, silencioso, como se dissessem ao mundo: nós também chegamos lá, de algum modo. Essa história mostra que a corrida espacial não foi apenas uma disputa de foguetes, mas uma luta de ambições humanas. Cada explosão, cada erro, cada vitória moldou o caminho da exploração cósmica. E talvez o maior legado do desastre de 1969 seja nos lembrar que o progresso quase sempre nasce da falha, e que, por trás de cada conquista, há histórias que o público nunca ouviu. Imagine se aquele foguete tivesse alcançado a órbita. Imagine se o primeiro a pisar na Lua tivesse carregado a bandeira vermelha da União Soviética. Como seria o mundo hoje? Essa é uma pergunta que jamais terá resposta. Mas uma coisa é certa: naquela noite, o futuro da humanidade esteve a poucos segundos de ser completamente diferente. Hoje, mais de meio século depois, o local da explosão em Baikonur permanece silencioso. Restos metálicos enferrujados ainda repousam sob a areia, testemunhas mudas de uma ambição que ultrapassou seus limites. À noite, dizem que o vento que sopra pelo deserto cazaque soa como um eco distante de motores que nunca voltaram a rugir. E talvez, em algum ponto do cosmos, as partículas dispersas daquele foguete ainda viajem pela imensidão do espaço, lembrando-nos de que toda grande conquista tem um preço. Se você gostou dessa história e quer descobrir outros segredos esquecidos da corrida espacial, deixe seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perde os próximos episódios do Espaço Secreto, onde desvendamos o que a história tentou esconder. E conta pra gente nos comentários: você acha que os soviéticos teriam vencido a corrida à Lua se o desastre de 1969 não tivesse acontecido?